Qualquer um familiarizado com o Senhor dos Anéis sabe que os elfos possuíram 3 anéis de poder, além dos demais que eles mesmos já haviam forjado. Vamos ver hoje quais eram esses anéis, quem os fez, quem os portava, quais eram seus respectivos poderes e o que aconteceu com eles após a queda de Sauron. Os 19 anéis de poder, a parte do Um Anel, começaram a ser forjados a partir do ano 1500 da Terceira Era por uma guilda de artífices élficos de Eregion, Aguaith e Mírdain, sob a supervisão do senhor deles, Celebrimbor, neto de Fëanor, e com a orientação, digamos assim, de Anatar, Sauron, pois foi ele quem os ensinou na arte da forja de anéis de poder. Os 3 anéis mais poderosos dos elfos foram terminados em 1590, tendo sido forjados por Celebrimbor apenas, sem interferência e conhecimento de Sauron, e ele, na verdade, nunca os tocou. Então esses anéis, a parte dos demais que também eram usados pelos elfos na época, eram de certa forma diferenciados e mais poderosos que os anteriores. No entanto, eles estavam igualmente ligados e sujeitos a um anel, o Anel Mestre. Antes que Sauron forjasse um anel, os 3 anéis, assim como os demais, eram portados por senhores élficos de Eregion. Mas 10 anos depois, quando Sauron por fim fez o Anel Regente, Celebrimbor percebeu os desígnios de Sauron, e então os elfos retiraram seus anéis dos dedos e não mais os usaram. Com relação aos 3, em Contos Inacabados é dito que nesta época, Celebrimbor veio aconselhar-se com Galadriel no reino de Lothlórien, ou seja, Lothlórien, e foi ela quem o instruiu a esconder os 3, a jamais usá-los e a dispersá-los para longe de Eregion, onde Sauron não pudesse encontrá-los. Nessa ocasião, Celebrimbor deu a ela o Anel Nenya, e ela o aconselhou a enviar os outros 2 para Lindon, e o Alto Rei Gil-galad recebeu os 2 anéis e ficou com o Anel Vilya, mas o Narya ele o deu a Círdan, o Armador. Em 1693, Sauron descobriu que os elfos não tinham sido enganados e veio contra eles demandando que todos os anéis fossem entregues a ele. Mas os 3 já estavam a salvo, longe de Eregion, e Sauron nunca os encontrou. Após fazer guerra contra eles, Sauron conseguiu recuperar os outros 15 anéis. Digo 15 e não 16 porque dos 7 que foram dados aos anões posteriormente, o primeiro desses, o Anel de Thror, é dito que foi dado a Durin III de Khazad-dûm pelo próprio Celebrimbor, e ele só foi recuperado por Sauron séculos depois, quando Thrain foi capturado e preso em Dol Guldur. E os outros 9, como você já deve saber, foram dados aos senhores dos homens. De todos os anéis, os 3 eram os que Sauron mais desejava possuir, pois aqueles que os tinham sob sua guarda podiam evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Celebrimbor foi torturado para que revelasse o paradeiro dos 3, mas o ferreiro elfo nada revelou e perdeu sua vida por isso. Eles se chamavam Narya, Nenya e Vilya, os anéis de fogo, água e ar, engastados com rubi, adamante e safira, respectivamente. É possível que os elementos que representam os anéis sejam uma referência direta às Silmarils e seus respectivos destinos, em que uma desapareceu num abismo de fogo junto com Maedhros e a outra foi lançada no mar por Meglor, e a última encontrou seu lar nos céus com Eärendil, o marinheiro. Enquanto Nenya é o anel-chefe dos 3, o Anel Vilya é o mais poderoso. Antes da Guerra da Última Aliança, Gil-galad entregou o Anel Vilya à guarda de Elrond, e ele foi seu guardião dali em diante. Depois que Sauron foi derrotado na Guerra da Última Aliança e Isildur tomou para si um anel, os guardiões dos 3 puderam usar seus anéis livremente mais uma vez. Galadriel, em posse do Nenya, transformou Lothlórien em um reino élfico majestoso, tão magnífico que recordava os reinos dos tempos antigos de Valinor. E além disso, o anel também permitia que ela preservasse Lórien da decadência do tempo, e seu poder de alguma forma também protegia seu reino. Podemos ver isso na ocasião em que orcs de Dol Guldur atacam Lórien enquanto ocorre o cerco de Minas Tirith, em 3019 da Terceira Era, mas Galadriel conseguiu repeli-los apenas com o poder de seu anel.
E nas próprias palavras de Galadriel para Frodo em A Sociedade do Anel: eu te digo, Frodo, que neste momento em que te falo percebo o Senhor Sombrio e conheço sua mente, ou toda a sua mente que concerne aos elfos, e ele sempre tateia para vir a mim e ao meu pensamento, mas ainda a porta está fechada. Ela disse isso referindo-se ao poder de proteção de seu anel. O Anel Narya ficou por um tempo com Círdan, nos Portos Cinzentos, mas por volta do ano 1000 da Terceira Era, os magos enviados pelos Valar chegaram na Terra-média. Círdan, ao receber Saruman, Radagast e por último Gandalf em seus portos, percebeu que este último mago, dentre todos, era o que tinha o maior e mais sábio espírito. E dando-lhe as boas-vindas com reverência, entregou aos seus cuidados o Anel Narya. E ele disse a Gandalf: toma agora este anel, pois teus labores e teus cuidados serão pesados, mas em tudo ele há de te apoiar e te defender do cansaço, pois este é o Anel de Fogo, e com ele, talvez, hajas de reacender corações para o valor de outrora em um mundo que se faz gélido. Essas palavras de Círdan nos dão uma ideia de uma habilidade especial do Narya, a de inspirar coragem nos corações e fazê-los resistir à tirania. E nós vemos Gandalf fazer isso em muitos momentos em que ele precisa inspirar essa força aos homens contra os seus inimigos opressores. Um ótimo exemplo disso é no cerco de Minas Tirith. Gandalf então o tomou e sempre o manteve em segredo. Mas Saruman eventualmente descobriu que Círdan havia dado não a ele, que era o líder da ordem, mas ao Mago Cinzento, o Anel de Fogo. E este foi o início da inveja e ciúmes que ele sentiria dali em diante em relação a Gandalf. Sobre o Anel de Elrond, Vilya, o mais poderoso dos três, não se sabe exatamente quais eram suas habilidades específicas, além daquelas gerais de evitar a decadência do tempo e adiar o cansaço do mundo. Mas, como ele é considerado o maior dos três, existem algumas teorias sobre seu poder. Uma possibilidade é que ele seja semelhante ao Anel de Galadriel, ajudando Elrond a preservar Valfenda, fazendo daquele reino um refúgio belíssimo e seguro, como vemos na passagem do Val de Bruinen, quando Frodo consegue escapar da perseguição dos Nazgûl ao atravessar o rio e finalmente pisar nas terras de Elrond. Outra possibilidade é que o anel aumentava os dons naturais de sabedoria e cura de seu portador, fazendo com que Elrond pudesse curar a ferida de Frodo causada por uma lâmina Morgul do Rei Bruxo. Como eu disse anteriormente, apesar de Sauron não ter interferido diretamente na criação dos Três Anéis, eles estavam diretamente ligados ao pois foram criados usando a mesma técnica que foi ensinada por Sauron. Um bom exemplo de que os três estavam ligados ao são as palavras de Galadriel a Frodo, novamente no capítulo O Espelho de Galadriel, em que ela diz: não vês agora porque tua vinda é para nós como as passadas da condenação? Pois se fracassares, estaremos revelados ao inimigo. Porém, se tiveres sucesso, nosso poder diminuirá, e Lothlórien minguará, e as marés do tempo a varrerão. Teremos de partir para o oeste, ou definhar em um povo rústico de vale e caverna, para lentamente esquecermos e sermos esquecidos. Como o que sucedeu foi a destruição do Anel, o poder dos três estava terminado, e eles se tornaram apenas relíquias. E assim como Galadriel disse a Frodo, os elfos já não podiam mais preservar seus reinos como antes, e para eles o mundo se fez idoso e cinzento, e restou a eles voltarem para o oeste. E assim, em setembro de 3021, os três últimos guardiões cavalgaram até os Portos Cinzentos e no navio branco que Círdan preparara, eles navegaram para o antigo oeste, encerrando a Terceira Era e abrindo a Quarta. Por hoje é isso, espero ter esclarecido um pouco sobre a história por trás dos Três Anéis Élficos, e se ficou alguma dúvida, algo que eu não falei aqui, deixe seu comentário e eu vou tentar responder na medida do possível. Se você gostou do vídeo, deixe seu like agora, antes de sair, e verifique também sua inscrição, pois isso é muito importante. Como sempre, eu quero agradecer o apoio dos membros do canal e desejo as boas-vindas aos novos membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!